salve, signo de Escorpião, como vocês estão, meus amores, tudo bem? Espero que estejam bem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Augusto, vou fazer uma leitura temporal para o mês de novembro. Como assim, Flávio? Temporal para o mês de novembro? As energias não têm tempo, então no momento que você vier neste vídeo, pode ser que tenha uma mensagem para você também, tá bom? Vamos lá, Tarô. Qual a melhor mensagem? Gente, se eu ficar olhando para baixo aqui, tem um gato no meu colo desse tamanhozinho, o mais novo membro da família, o Morpheus. Vamos lá. Gente, o que nós temos aqui para energia de Escorpião, meus amores? Eu falei Escorpião no começo do vídeo, eu falei Sagitário. Se eu falei Sagitário, desculpa, é que eu acabei de gravar Sagitário, mas eu acho que eu falei Escorpião. Vamos lá. Vamos lá, Tarô, por gentileza. Signo de Escorpião, 8 de ouros. Aí fica para mim, Tarô. 10 de copas, já bateu aqui. 5 de copas. Clarificado pelo Sol. Que energia doida, hein? Se bem que o 5 de copas pode me mostrar que pessoas que pararam de olhar para algumas questões que deram errado. Interessante, né? Tem algumas lâminas invertidas nesse tarô, mas eu não leio lâminas invertidas, tá bom, meus amores? Se precisar ver o lado sombra de alguma lâmina ou passar alguma informação reversa aqui, invertida, eu passo. No fundo do deck nós temos a lâmina da morte, que está trazendo algumas questões de transformações aqui para o signo de Escorpião. Eu vejo muita gente aqui que está trabalhando alguma questão, persistindo em alguma situação. E essa persistência no mês de novembro aqui, ela vai gerar uma possibilidade nova para vocês aqui, tá bom, meus amores? O 8 de ouros aqui, que veio sendo clarificado pelo 10 de copas, né? O 10 de copas é uma lâmina muito positiva porque ela traz, né, uma experiência emocional muito boa, muito forte, né? Considerado o ápice de questões emocionais aqui, né? Ele veio. Coisa mais linda, Morfeu. Considerado aqui a lâmina da completude emocional. Mas eu vejo que algumas pessoas aqui entraram dentro de um processo interessante. A lâmina da morte me mostra algo, uma transformação que vai ocorrer, tá? Ou para muitas pessoas do signo de Escorpião aqui, uma transformação que aconteceu. E interessante que a lâmina da morte é a lâmina do signo de Escorpião, que traz esse renascimento, né? Que traz essas possibilidades de renascimento aqui. Na sequência, nós viemos com 5 de copas, tá? Clarificado pela lâmina do Sol, né? E tá se vendo, menino? A lâmina do Sol, vai ter gente que vai criticar, o gato tá distraindo, não sei o que lá, vai encher o saco de outro, tá? Se for me infernizar nos comentários, sai fora do vídeo, tá bom? Vamos lá. Não tenho dó, não. Tem um monte de gente enchendo o saco já por causa de gato. Pelo amor de Deus. O que acontece aqui? O 5 de copas com a lâmina do Sol me traz que essa transformação que aconteceu no fundo do deck, Scorpions, trouxe uma energia muito interessante, no qual você começou a parar de olhar para algumas questões aqui que não deram muito certo até então, né? Então a gente está fazendo a leitura para o mês de novembro. Então a gente pegar, por exemplo, né, desde o início do ano, até mesmo situações aqui de 2022, enfim, né? Até então você poderia estar numa energia de ficar olhando para essas questões que não deram certo, tá? E aqui eu vejo uma energia de transformação, uma energia bem bacana, porque o Sol clarificando o 5 de copas me mostra que você está tendo clareza com relação a essas questões e está tendo clareza com relação a essas duas copas que sobraram. É como se Scorpions aqui
tivesse pensado, bom, beleza, chorar pelo leite derramado não faz sentido. Eu tenho que ver as possibilidades que eu tenho ainda, né? As oportunidades que eu tenho. E o 5 de copas é justamente isso, né? Fala daquela questão, algumas coisas deram errado, mas tem outras questões que podem dar muito certo. E o Sol está trazendo exatamente essa energia, Scorpions. É como se essas duas copas aqui fossem, de fato, aquilo que vai te tirar de uma situação complicada. Mediante uma persistência, obviamente, aqui. Muita gente trabalhou bastante o emocional aqui. Muito, muito. Posso estar falando com pessoas aqui que fizeram algum tipo de terapia, fizeram algum tipo de processo, onde houve algum tipo de renascimento, seja né, aqueles processos, tipo, não sei para quem conhece lá o Marcelo Lima, que ele tem uns cursos lá, uns treinamentos que ele faz, que tem um processo de renascimento, né? Enfim, vamos lá. Tarô, por gentileza, fala para mim aqui, 8 de ouros, nossa senhora, 8 de ouros com 10 de copas. Fala para mim, Tarô, dessa lâmina do carro. Cara, tem muita mudança, Scorpions. 2 de espadas. Clarifica para mim aqui esse carro com 2 de espadas, Tarô, por gentileza. O que quer dizer isso? 7 de... Gente, quando cai uma lâmina complicada, cai várias, né? 7 de espadas aqui. Fala desse 7 de espadas, está positivando, Tarô, ou negativando? 9 de ouros. Ah, tá, entendi. Meus amores, tem uma situação aqui, nessa lâmina do 8 de ouros com 10 de copas, né? Que alguém persistindo fazendo algum processo bem interessante aqui, trabalhando em alguma questão. E essa situação, ela veio clarificada pela lâmina do carro, que veio clarificada pelo 2 de espadas, uma lâmina bem complicada. 2 de espadas fala uma situação de dúvida, e aqui me fala com dúvida a direcionamentos aqui. Tem uma outra informação, mas eu vou passar. Primeiro eu vou ver o que eu tô vendo aqui, que senão eu esqueço, tá? O 7 de espadas clarificando 2 de ouros, que veio clarificado pelo 9 de ouros. Tá, vamos lá. Vamos entender que aqui é o 8 de ouros, tá? Vamos entender? Não, é o 8 de ouros, né? O 8 de ouros é o quê? Uma persistência num trabalho, né? Uma persistência, você sendo reconhecido, você persistindo em alguma coisa aqui que te traga algum tipo de completude emocional, que te realize emocionalmente, tá? Esse 10 de copas, ele pode até ser o quê? O objetivo dessa questão, entende? Só que é o seguinte, qual que é a lâmina que vem depois do 8 de ouros? O 9 de ouros. Né? E o 9 de ouros, ele caiu aqui clarificando o 7 de espadas. E o 7 de espadas clarificando 2 de espadas, que está clarificando a lâmina do carro. Ou seja, eu vejo algumas pessoas com dúvida, algum tipo de direcionamento, ou até mesmo com dúvida nos seus próprios triunfos aqui. Ou será que isso que eu estou fazendo é uma coisa que vai dar certo? É uma coisa que realmente vai dar um resultado, né? Tem muito essa energia de dúvida, mas porém, contudo, entretanto, tem uma situação interessante, que o 9 de ouros, ele traz uma energia de recompensa, ele traz uma energia de colheita do seu trabalho, entende? E aqui ele fala de uma situação com 7 de espadas, assim, Scorpions, o que é de fato a colheita do seu trabalho para você? Ele está convidando a pensar nesse mês de novembro aqui, por conta dessa dúvida no triunfo, ou até mesmo na direção que você deve tomar. Porque se for uma questão de direção, essa sequência de cartas está falando, olha,
você tem que avaliar para você, Scorpions, se realmente o que você está lutando nesse 8 de ouros é uma questão legítima ou se é somente uma questão que você vai utilizar como um artifício para alguma outra situação. Por quê? Eu estou vendo que essa colheita ela está sendo um processo de enganação e autofurtividade na energia de Scorpions. É como se você estivesse trabalhando por alguma coisa. Como é que eu vou colocar aqui, gente? É como se você, Scorpions, estivesse trabalhando por alguma coisa que ou não é aquilo que você quer, de fato, ou você está colocando essa situação da colheita como algo impossível, mediante a todo esse trabalho que você está tendo. A lâmina do carro, que mostra a questão do triunfo, ela também pode me mostrar questões de direção. Se for uma situação de qual caminho tomar aqui, porque aqui a lâmina do carro fala de caminhos, é uma situação que ela está sendo, que ela está numa questão de dúvida com 2 de espadas, você não está enxergando o caminho que você quer tomar aqui, porque você está dentro de um processo de autofurtividade com relação ao que você realmente quer aqui. Vou dar um exemplo. Vou tentar dar um exemplo aqui, porque está bem complexo. Bom, para quem é a mensagem que vai entender, tá? Mas vamos lá. Vamos supor que você está batalhando bastante, estudando bastante para prestar um concurso ou para disputar alguma vaga de trabalho. Só que é como se você tivesse 2 opções, tá? Então eu tenho o concurso A, o concurso B e eu tenho a vaga A, a vaga B. Qual que eu me candidato? E aí chega e fala assim, bom, eu não sei o que eu faço, né? Eu não sei se, ou talvez você tenha passado nos 2, ou talvez tenha passado nas 2 entrevistas. Qual que eu vou? Isso é só um exemplo, tá? Qual trabalho eu vou? Qual que paga melhor? Qual que... É como se o que você tivesse, a sua situação de objetivo, ela fosse algo que fosse te enganar aqui. Entende? Tipo, nem sempre o melhor salário quer dizer que esse vai ser o melhor emprego. Às vezes o salário é até melhor, mas a carga horária é muito maior. O trabalho é muito mais complicado. Né? Às vezes o salário é muito bom, mas você não tem para onde crescer. Deu para compreender aqui? E aqui, meus amores, você pode adaptar aqui a muitas situações da sua energia, viu? Porque não é só uma questão de trabalho o 8 de ouros. O 8 de ouros pode me mostrar alguém que está batalhando muito por alguma questão aqui. Sendo clarificada pelo 10 de copas, pode ser algumas pessoas que estão batalhando aqui por uma estabilidade emocional aqui, pode ser com alguém, uma estabilidade familiar. Parou de olhar para as questões mais complicadas, teve clareza do que é, mas agora está na dúvida se vale a pena ou se não vale. Sabe? Entende? Percebe que dá para a gente adaptar essa energia em todas as questões aqui? Eu acho que a coisa mais linda do mundo, imagina. Meu Deus. Menino. Vamos lá, Tarô. Clarifica para mim aqui o 5 de copas com o sol, por gentileza. Fala do 5 de copas com o sol, Tarô. 3 de ouros, um reconhecimento. Reconhecimento, faz sentido. Com 7 de copas. Algumas questões aqui te colocaram. Aqui também tem, gente, alguma situação de difícil escolha com relação ao trabalho, alguma
Tá muito forte aqui, tá? Trabalhos, grupos, pode ser... Ih, lascou. Porque o 3 de ouros pode me dar ideia. Se for uma questão de relacionamento para adaptar aqui, pode me dar ideia aqui de alguém que numa escolha aí entre duas pessoas ou estar dentro. Eu não gosto nem de falar disso, mas estar dentro aí, dentro de um contexto de um como é que chama quando é 3 pessoas, gente? Esqueci o nome. Enfim, relacionamento que tem 3 pessoas, não trisal, como é que chama? Trisal é consentido, é triângulo amoroso. Triângulo amoroso. Se for uma questão de alguma questão de triângulo amoroso aqui, meus amores, vai ter uma descoberta. O sol traz clareza para alguma situação aqui, tá? E aí vai ter uma situação de arrependimento, tá? Aí já muda a figura dessas lâminas aqui. Isso para triângulo amoroso, tá? O 5 de copas aqui me mostra que o sol clarificando o 5 de copas aqui me mostra que houve algum tipo de clareza que vai trazer algum tipo de arrependimento mediante uma situação de escolha. Nós temos o 3 de ouros clarificado pelo 7 de copas. Então veja bem aí qual é que é a situação. Talvez isso esteja linkado também a essa lâmina do carro. Qual caminho eu seguir, tá? O que vai ser melhor? Né? Então vou colocar um exemplo para triângulo amoroso. Tá? Você é casada, tá? E você tem um relacionamento ali, né? Oculto, escondido aqui, tá? E você tá na dúvida se continua casado, se segue esse relacionamento. Só que é o seguinte, tem uma possibilidade de algo ser colocado à tona aqui, descoberto, antes de haver uma decisão, ou havendo até propriamente dito uma decisão, pode ser que haja uma situação de arrependimento. Ou pode ser que isso daqui já até tenha acontecido. Alguém que teve clareza com uma decisão errada dentro de uma situação de triângulo amoroso. Se for uma questão de trabalho aqui, meus amores, tem que tomar cuidado. Por quê? O que acontece? Essa situação do carro com 2 de espadas, com 7 e um 9 de ouros, pode me mostrar, e agora o 3 de ouros com 7 de copas, pode me mostrar que algumas pessoas do signo de Escorpião podem optar por uma opção que não seja a que aparentemente pode se mostrar boa, mas é uma situação que talvez traga algum tipo de arrependimento lá na frente, tá? Por isso que tem essa situação muito forte de dúvida aqui. Tauro, por gentileza, clarifica para mim o 3 de ouros com o 7 de copas. A justiça. Ixi, Maria. Fala na justiça, até assustou. Judiação. Valete de copas aqui. Ô, meu Deus. E foi, menino? O valete de espadas aqui está clarificando a justiça, gente. E o valete de espadas ele pode ser uma situação de impulsividade. Interessante. Aqui também tem uma energia de pessoas que batalharam bastante por alguma questão que pode envolver justiça aqui. Essa situação sai nesse momento, meus amores, se for uma questão de justiça, dá uma observada aí, porque pode ter alguma coisa errada aí nessa questão. Pode ter algum imbróglio, se for uma situação de justiça aqui, pode ter algum tipo de imbróglio aqui, tá? Dá uma observada aí, mês de novembro, ele tá muito positivo, mas ele também tá numa situação bem dual aqui para o signo de Escorpião. Tem bastante energia boa, bastante coisa boa para acontecer, mas tem alguns alertas, principalmente com relação... Vixe Maria, aqui com relação à situação de relacionamento aqui. Tarô, tem mais alguma informação com relação a essas questões?
O 6 de paus, uma notícia que chega. Pode ser que chegue uma notícia aí com relação a alguma situação de justiça, ou você receba algum tipo de notícia com relação a alguma questão de trabalho, concurso. Alguma questão de mudança ou viagem também aqui. Né, menino? Né, menino? Fala, eu tô no ar-condicionado, que lá fora tá um calor que ninguém aguenta, e eu já tô no ar-condicionado, tô dormindo. A lâmina do louco. Meus amores, é o seguinte, notícia boa aqui. Para algumas pessoas, dá uma olhada na questão de justiça, para outras tem uma notícia ótima que chega trazendo uma nova jornada. A lâmina do 6 de copas, ou 6 de paus, com a lâmina do louco aqui, tá? Mas também aqui se for... Vixe Maria. Eu vou fazer cruzada aqui já para eliminar todos os assuntos, tá? De todos os assuntos que eu falei. Pega aí você. Situação trabalho, tá? A partir do momento que você toma a decisão correta de acordo com o que você quer e não de acordo com aquilo que você acha que vai ser, tá? Chega uma notícia muito boa aqui, te traz um processo muito bacana. Só que essa situação, ela está atrelada a sua decisão aqui, com relação a essa escolha, tá? Então, eu volto a repetir. Avalia bem, porque o 2 de espadas me mostra que você sabe o que você quer. Mas é como se você estivesse se auto-enganando com relação a alguma coisa ilusória, que também pode trazer uma situação de ilusão, tá? A situação de quem está dentro de um relacionamento, de um triângulo amoroso aqui, que pode ter essa energia, tá? Volto a repetir, e agora a lâmina da justiça entrou na mesa, então assim, tem alguma coisa aí que precisa ser resolvida antes que alguma situação venha à tona, tá? Alguma situação vindo à tona aqui, essa notícia do 6 de paus, ela traz uma nova jornada, mas o positivo ou o negativo dessa questão vai depender muito de como se deu essa situação aqui, tá? Então, Scorpions, para quem é essa situação, faz logo essa escolha, não fica embaçando muito para decidir, que é uma situação, eu entendo que é uma situação complicada, mas é uma situação que pode complicar um pouquinho mais do que já está complicado, se é que já não complicou. Tá bom, meus amores? Enfim, já deixou o seu like aí? Já deixou o seu comentário? Já deixou sua inscrição? Não deixou? Então deixa aí. Deixa aí, por favor, o seu comentário, o seu like, ajuda demais. Faz com que esse vídeo chegue para outras pessoas. E já agradeço você que fez essa doação, né? Porque é uma doação aqui, é uma troca, né? E eu agradeço de coração mesmo você que se inscreveu, que comentou, curtiu, compartilhou. Muito obrigado, tá bom, meus amores? Para leituras particulares, na descrição do vídeo tem as informações, ok, meus amores? Um beijo para você, fica com Deus, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.